Canal Novel e Fanfic narradas. Fanfic Naruto, o despertar do verdadeiro sábio. Capítulo 71. O deus do trovão voador de Natsuru. O tempo voa e 3 anos se passaram num piscar de olhos. No Monte Myoboku, sob uma cachoeira enorme, um jovem de cabelos pretos vestido apenas com shorts estava sentado de pernas cruzadas em uma pedra no centro da cachoeira, deixando a torrente de água cair sobre ele. Sob sua pele beijada pelo sol, parecia haver um poder latente e crescente, pronto para explodir a qualquer momento. Após um período desconhecido, o jovem abriu os olhos. Naquele instante foi como se a cachoeira tivesse sido cortada, incapaz de se aproximar mais dele. Não era uma ilusão, a cachoeira realmente parecia cortada, incapaz de se aproximar do garoto. O garoto bocejou e então desapareceu da pedra polida que tinha sido desgastada pela cachoeira. Um momento depois, ele reapareceu na praia, pegando suas roupas para se vestir. Ao lado de suas roupas estava uma kunai aparentemente comum. Nesse momento, a cachoeira, que antes estava interrompida, retomou seu fluxo, ainda mais tumultuado do que antes. Mas nada disso preocupava Natsuru. Ignorando os arredores, ele se secou, vestiu roupas limpas e mais uma vez desapareceu da praia. Quando ele reapareceu, ele estava dentro do campo de treinamento no Monte Myoboku, em um campo cheio de marcas. Esses eram os resultados de 3 anos de esforço meticuloso, criados ao esculpir selos do deus voador do trovão com seu próprio chakra. Olhando para a série de selos, ele não pôde deixar de sorrir ironicamente. Ele não tinha percebido que havia inscrito tantos. Alguns selos eram extremamente complexos, enquanto outros eram apenas um pouco mais intrincados do que o selo Espada do Amor, do quarto Hokage. Este campo representava todo o seu progresso nos últimos 3 anos, mas as marcas estavam tão interligadas que era impossível distinguir cada selo individualmente. Curiosamente, um fenômeno inesperado ocorreu. Não importa onde ele estivesse, ele agora podia se conectar a esse campo. Enquanto seu chakra fosse suficiente, ele poderia usar o deus do trovão voador para se teletransportar para cá. E isso consumia muito menos chakra do que com uma única kunai. Isso era algo que a kunai comum do deus voador do trovão não conseguia alcançar. Uma vez que uma kunai do deus voador do trovão estava fora de seu alcance sensorial, ele não conseguia mais usar a técnica para localizá-la. Então, em algum momento, o campo de treinamento que Natsuru usava para praticar o deus voador do trovão passou por mudanças que nem ele mesmo compreendia completamente. Por enquanto, porém, parecia ser uma coisa boa. Ele olhou para os selos novamente, tentando descobrir o porquê, mas estava além de sua compreensão atual. Ele percebeu que precisava refinar ainda mais suas técnicas de selamento. Seu objetivo era tornar cada kunai do deus do trovão voador tão eficaz quanto este campo, o que fornecia uma vantagem clara. Atualmente sua técnica de selamento ainda estava um pouco atrasada. Como resultado, os selos em sua kunai Flying Thunder God eram mais complexos e demoravam mais para inscrever em comparação com os do quarto Hokage. Natsuru, você está ficando cada vez mais habilidoso com a técnica do deus voador do trovão, disse o sábio Fukazaku o sábio, observando o garoto que apareceu de repente. A visão trouxe memórias de um invocador anterior, outro indivíduo extraordinário. Sim, mas ainda não consigo usá-lo livremente. Meu chakra não é suficiente. Natsuru respondeu enquanto guardava sua aparentemente comum kunai do deus voador do trovão. Graças ao apoio do terceiro Hokage, ele poderia ter feito uma kunai especial, mas ele escolheu não fazer. Ele acreditava que esconder o selo do deus voador do trovão dentro de uma kunai comum poderia levar a vantagens inesperadas. Em outras palavras, pode ser útil para pegar as pessoas desprevenidas. Fukazaku riu, você terá o suficiente em breve. Nos últimos dias, seu chakra tem crescido a uma taxa incrível, o que significa que seu corpo entrou oficialmente em um período de rápido desenvolvimento. Natsuru sorriu ao sentir seus níveis de chakra, que finalmente haviam chegado a esse ponto. Mesmo agora, seu chakra já estava no nível de um Tokubetsu Jonin especial. Embora ele não gostasse do termo Tokubetsu Jonin, preferindo Elite Chunin em vez disso, ele entendeu que outros acreditavam que mesmo um Jonin particularmente fraco ainda era um Jonin. Assim, o posto de Tokubetsu Jonin existia em vez de Elite Chunin. Aprender a técnica do deus voador do trovão não foi fácil. Ele conseguiu inscrever os selos por 1 ano, mesmo sendo do tipo mais complexo. Depois que ele entendeu o processo, seu progresso na simplificação dos selos foi rápido. No entanto, esse foi apenas o primeiro passo para aprender a técnica. O segundo passo, que envolvia realmente usar a técnica do deus voador do trovão, lhe deu dores de cabeça por um longo tempo. Mesmo com seu talento em manipulação espacial, não foi simples. Eventualmente, ele descobriu um truque que o ajudou a aprender mais rápido. Esse truque não estava diretamente relacionado à técnica do deus voador do trovão em si, mas sim à técnica de invocação reversa. Jutsus de invocação, afinal, eram técnicas de espaço-tempo usadas por ninjas para invocar criaturas. A técnica de invocação reversa, que também era uma técnica de espaço-tempo, permitiu que ele estudasse as flutuações espaciais envolvidas no processo. No começo, ele não encontrou nada particularmente notável até que um lampejo de inspiração o atingiu. Enquanto estava no estado meditativo do vazio, ele foi invocado reversamente uma vez e, naquele momento, ele podia sentir claramente as flutuações espaciais. Daquele ponto em diante, ele usou sua percepção dessas flutuações para executar a técnica do deus voador do trovão pela primeira vez, embora isso tenha drenado seu chakra completamente.
Nos dias que se seguiram, Natsuru entrou no estado do vazio antes de cada invocação reversa, gradualmente se familiarizando com as flutuações espaciais. Este método produziu resultados significativos. Agora, ele podia usar a técnica Flying Thunder God com proficiência e, mais importante, conforme sua compreensão das flutuações espaciais se aprofundava, o custo de chakra para a técnica diminuía. Ele especulou que era por isso que o quarto Hokage podia usar a técnica do deus voador do trovão tantas vezes. As reservas de chakra do quarto Hokage já eram substanciais, e seu domínio da técnica era tão avançado que o tornou Flecha Amarelo, que abalou o mundo ninja. Agora, ele também havia dominado a técnica do deus voador do trovão, e embora sua maestria ainda não fosse tão profunda quanto a do quarto Hokage, com prática contínua, ele estava confiante de que alcançaria esse nível. Quanto à questão da velocidade de reação necessária para o deus voador do trovão, ele inicialmente se preocupou com isso, sentindo que sua velocidade de reação poderia não ser suficiente. Mas quando ele realmente começou a usar a técnica, ele descobriu algo surpreendente. Para outros, usar a técnica do deus voador do trovão pode exigir reflexos rápidos, mas para Natsuru, parecia que ele não precisava depender disso. Na verdade, parecia que ele estava trapaceando. Capítulo 72. Habilidades. O que Natsuru sentiu como trapaça não foi que ele de repente ganhou um sistema que maximizava suas habilidades de reação. Eram suas habilidades sensoriais atuais. Em batalha, enquanto o corpo de alguém contivesse chakra, ele podia senti-lo. Era como ter uma visão global em um jogo. Normalmente, depois de se teletransportar para a posição da kunai com o Flying Thunder God, ele precisaria determinar rapidamente sua posição em relação ao oponente para atacar efetivamente. Mas com suas habilidades sensoriais ele não precisava descobrir a localização do oponente. Mesmo depois de se teletransportar com o deus do trovão voador, a posição do oponente permanece fixa em sua percepção, mesmo que ambos os lados mudem de posição, contanto que o oponente permaneça dentro de seu alcance de detecção. Ele poderia localizar com precisão a localização deles em tempo real, mesmo que ambos os lados mudem de posição, contanto que permaneçam dentro de seu alcance de detecção. Natsuru poderia determinar com precisão a posição deles em relação a si mesmo em um instante. Ele só precisava se concentrar em atacar após o teletransporte, ignorando o processo usual de tomada de decisão que dependia muito dos reflexos de reação do usuário. Em situações como essa, seu tipo de habilidade sensorial pura era ainda mais útil do que o Byakugan do clã Hyuga. O Byakugan ainda requer visão, e se adaptar a mudanças instantâneas na visão não é tão fácil. Nos últimos 3 anos, suas principais melhorias foram na fundação, que ele solidificou extensivamente. Mas se falarmos sobre a área onde ele fez mais progresso, definitivamente seriam suas habilidades sensoriais. O desenvolvimento sensorial de Natsuru estava avançando rapidamente, aparentemente sem fim. Graças a isso, ele foi capaz de aprender Flying Thunder God tão rapidamente. Além disso, devido à sua percepção elevada, ele também podia sentir energia natural sem nem mesmo entrar em um estado de vazio meditativo e quando o fazia, a energia natural se tornava tão clara para ele que era visível. Houve um momento em que ele não conseguiu resistir e pediu a Fukazaku para supervisioná-lo enquanto ele tentava absorver um pouco de energia natural. Fukazaku recusou severamente, quase convocando Jiraiya para dar um sermão nele. Afinal, energia natural não é algo para se brincar. O que ele teria feito se não conseguisse suprimir a energia natural e fosse dominado? Devido à firme oposição de Fukazaku, ele abandonou a ideia mais uma vez. Esta não foi a primeira vez que ele teve tais pensamentos porque, em sua percepção, a energia natural pode não ser tão incontrolável quanto Fukazaku havia alertado. Mas ele nunca havia aprendido formalmente como absorver energia natural, e as estátuas de pedra indicam claramente os riscos envolvidos em fazê-lo. Ele decidiu esperar por enquanto. Natsuru também conseguia se mover enquanto estava no estado do vazio, pelo menos andando e falando normalmente. Ele ainda se lembrava do olhar de descrença de Fukazaku quando ele manteve seu estado de vazio enquanto caminhava. Se o grande sapo sábio não estivesse dormindo, ele suspeitava que Fukazaku poderia tê-lo arrastado para encontrar o sábio. O progresso em seu Void State também acelerou outras áreas de melhoria. Por exemplo, ele agora podia manter o Void State enquanto seus clones de sombra Lian, não apenas aprimorando o estado meditativo, mas também melhorando a eficiência de absorção de conhecimento. Resumindo, ele se tornou um ninja completo, mesmo que tecnicamente ainda não tivesse se formado na Academia Ninja. Quanto ao seu ninjutsu, ele conseguiu permissão para usar o Rasengan porque quando seu chakra atingiu o nível de um Chunin, Jiraiya foi especificamente ao Monte Myoboku para lhe ensinar a técnica. Ele então aprendeu o Rasengan em apenas meio-dia, deixando Jiraiya um pouco desorientado. Então, essa é a diferença em talento? Não é de se espantar que quando Jiraiya se gabou de ter aprendido o Rasengan para Minato, Minato pareceu tão indiferente. Seria porque, aos olhos de Minato, o talento de Jiraiya não era impressionante o suficiente? Embora ele já tivesse estudado o Rasengan antes, ele não gastou muito tempo nisso. Uma vez que seu controle de chakra atingiu o nível necessário, e conhecendo os princípios por trás da técnica, ele naturalmente a dominou.
Depois de ensinar o Rasengan a Natsuru, Jiraiya saiu com uma expressão desanimada, aparentemente lutando para aceitar que seu próprio talento era medíocre. Em relação a outros ninjutsu, ele agora precisava de apenas um sinal de mão para executar o Substitution Jutsu. Quando totalmente concentrado, ele podia até usar ninjutsu sem sinais de mão, tornando-o extremamente prático, mesmo que a eficácia fosse limitada antes de ser atingido. Em termos de Wind Release, ele levou algum tempo para dominar Vacuum Wave e suas variações como Vacuum Série. Ele descobriu que Vacuum Wave demonstra melhor o poder de corte do vento, enquanto Vacuum Série foca mais no poder geral. Com as propriedades cortantes do vento, o potencial destrutivo do Vacuum Wave era aterrorizante. Rapidamente se tornou sua técnica ofensiva mais poderosa, até mesmo superando o Rasengan em alguns aspectos. No entanto, a vantagem do Rasengan está na falta de sinais de mão e na capacidade de formar e atacar rapidamente, tornando cada técnica vantajosa em diferentes situações. Em relação à liberação de relâmpago, ele finalmente descobriu como usar o Chidori, mas seu uso não foi fácil. Mesmo que ele pudesse sentir a posição do oponente devido à sua percepção elevada, o Chidori era diferente do Flying Thunder God. O Flying Thunder God não dá tempo para o oponente reagir, mas o Chidori, mesmo com sua velocidade, ainda dava tempo para o inimigo contra-atacar. Natsuru tentou usá-lo, embora sua percepção lhe permitisse saber a posição do oponente, a velocidade rápida do Chidori dificultava o ajuste a tempo. Mesmo que ele conseguisse ajustar um pouco, isso levava a ajustes excessivos. No entanto, mesmo com esses desafios, ele ainda conseguia usar o Chidori efetivamente. Embora não seja perfeito, ele mitigou suas falhas mais críticas. No entanto, ele não estava satisfeito com isso. Embora tivesse algumas ideias em mente, ainda não tinha tido a chance de experimentar. Aprender Chidori secretamente significava que até que ele obtivesse permissão oficial, usá-lo não era sensato. Como ele tinha muitas outras técnicas, usar Chidori não era uma necessidade. Por fim, houve a liberação de fogo. Sim, ele também aprendeu algumas técnicas básicas. Mesmo que ele não tivesse afinidade com fogo e sua liberação de fogo não fosse tão poderosa quanto aqueles com uma, realmente não importava. Ele só aprendeu isso para complementar os ataques de óleo das invocações de sapo. Seu papel é principalmente acender o óleo, o que ele podia fazer. Claro, se seu corpo desenvolver uma afinidade pelo fogo ao longo do tempo com o uso repetido da liberação de fogo, isso seria ainda melhor. Velho, aquele velhote acordou. Neste momento Shima correu, gritando enquanto se aproximava. Capítulo 73. O Grande Sapo Sábio. Velha senhora, o que você disse? O grande ancião acordou? Fukazaku perguntou surpreso, então rapidamente percebeu seu erro e se corrigiu. Velha senhora, você precisa mostrar mais respeito ao grande ancião. Qual é o problema? Ele é só um velho tolo. Shima respondeu com desdém. Fukazaku puxou o canto da boca, mas não discutiu mais. A propósito, você vai levar o pequeno Natsuru para ver o grande ancião? Shima perguntou. Claro. Fukazaku assentiu. Embora fosse improvável, ele ainda queria ver se Natsuru poderia ser o filho da profecia profetizado. Afinal, ele tinha muitas das qualidades mencionadas na profecia, e Fukazaku tinha ficado repetidamente surpreso com seu talento. Em sua opinião, ninguém mais poderia igualar suas habilidades gerais. Talvez alguém pudesse superá-lo em uma área específica, mas em termos de talento abrangente, Natsuru era o mais forte que ele já tinha visto. O grande sapo sábio, hein? Natsuru também estava curioso sobre essa figura. Ele era o único sapo no Monte Myoboku que ele ainda não tinha conhecido. Dizia-se que esse sapo existia antes mesmo do sábio dos 6 caminhos. Ele se perguntou se o grande sapo sábio lhe daria uma profecia. Ele estava bastante curioso sobre sua própria aparição neste mundo. Sim, pequeno Natsuru, siga-me. Fukazaku disse seriamente enquanto o conduzia até uma porta alta. Lentamente empurrando-a para abrir, eles entraram em um vasto e grandioso salão. No outro extremo, sentado em um trono majestoso, estava um enorme e antigo sapo. Grande ancião, é Fukazaku. Trouxe o discípulo do pequeno Jiraiya. Fukazaku gritou. Quem está aí? O grande sapo sábio perguntou com a voz confusa, apertando os olhos. Fukazaku suspirou internamente. Era sempre a mesma rotina. Mas ele repetiu para si mesmo. É Fukazaku. E eu trouxe o discípulo do pequeno Jiraiya para conhecê-lo. Quem é o pequeno Jiraiya? A pergunta do grande sapo sábio deixou Fukazaku e Natsuru momentaneamente sem palavras. Natsuru relembrou uma cena como essa de suas memórias que ele quase tinha esquecido. Aquele velho tolo. O pequeno Jiraiya é aquele a quem você deu uma profecia. Shima não conseguiu mais se conter e gritou alto. Acerto, pequeno Jiraiya. O grande sapo sábio murmurou enquanto seus olhos se moviam levemente. Não vendo ninguém familiar, ele murmurou, mas o pequeno Jiraiya não parece estar aqui? Não é o pequeno Jiraiya, é o discípulo do pequeno Jiraiya. Pequeno Natsuru. Shima esclareceu, sua paciência se esgotando. Se Fukazaku não a estivesse segurando, ela poderia ter dado um soco de frustração. Falar com o grande sábio sapo era exaustivo. Pequeno Natsuru? O grande sapo sábio repetiu intrigado. Eventualmente seus olhos semicerrados focaram nele. No momento seguinte, os olhos do grande sapo sábio se arregalaram ligeiramente, e ele falou com um tom de confusão. Você não deveria estar morto? De repente os rostos de Natsuru, Fukazaku e Shima mudaram drasticamente. Aquele velho idiota realmente senil. Ele está parado bem na sua frente. Como ele pode estar morto? Shima retrucou sem rodeios.
Da perspectiva dela, se ele estivesse morto, quem estaria lá para elogiar sua culinária todos os dias? Nos últimos 3 anos, ela ficava emocionada ao ouvir seus infinitos elogios sobre suas habilidades culinárias, diferente de outros que comiam em silêncio. Ah, certo, ele não está morto, está? O grande sapo sábio murmurou enquanto seus olhos se fechavam novamente. Depois de um tempo, ficou claro que o grande sapo sábio havia adormecido novamente. Shima estava prestes a perder a paciência, mas Fukazaku rapidamente interveio para detê-la. Não seja impulsiva. Parecia que esta não era a primeira vez que Shima queria agir, e Fukazaku evidentemente já a havia impedido muitas vezes antes, dado o quão experiente ele era em se conter. Natsuru, por outro lado, não pôde deixar de ser afetado pelas palavras anteriores do grande sapo sábio. No entanto, depois de pensar sobre isso, ele percebeu que havia alguma verdade nisso. Se ele não tivesse reencarnado neste mundo e no útero de sua mãe, o Natsuru original e sua mãe teriam sobrevivido? Finalmente, o grande sábio sapo abriu os olhos novamente, desta vez olhando para Natsuru com uma expressão um pouco mais séria. Pequeno Natsuru, não é? Sim, grande sapo sábio. Embora eu não consiga compreender completamente seu destino, parece que seu destino foi cortado uma vez no nascimento. Como ele foi reconectado? O grande sapo sábio refletiu, parecendo confuso. Natsuru suspirou internamente. Era como ele pensava, sua existência era de fato um caso de 2 vidas em um corpo. Shima murmurou algo sobre o grande sábio sapo estar senil, enquanto Fukazaku tentava acalmá-la, embora estivesse igualmente intrigado com as palavras do grande sábio sapo. Depois de um momento de confusão, o grande sapo sábio pareceu deixar para lá e continuou. Posso ver muito pouco do seu futuro, apenas alguns fragmentos vagos. Mas em cada um deles, o pano de fundo permanece o mesmo. Natsuru olhou para o grande sapo sábio com curiosidade, ansioso para saber quais fragmentos o sábio tinha visto. Desta vez, talvez por causa de sua própria curiosidade sobre ele, o grande sapo sábio não voltou a dormir. Em vez disso, ele disse: Pequeno Natsuru, você está destinado a agitar uma tempestade em todo o mundo ninja. No entanto, não posso dizer se isso será uma coisa boa, ou uma coisa ruim. Apesar da ambiguidade das palavras do grande sapo sábio, Fukazaku sentiu um aperto no coração. Afinal, não importa como você olhasse para isso, uma tempestade daquela magnitude raramente era uma coisa boa. Ao mesmo tempo, Fukazaku achou difícil acreditar. Nos 3 anos que passou com ele, ele passou a vê-lo como uma pessoa gentil que raramente deixava algo abalá-lo. Bem, exceto por comer insetos. Shima tentou várias vezes substituir suas frutas por insetos, mas nunca funcionou. Então, como alguém como Natsuru poderia ser associado a algo tão tumultuado quanto uma tempestade no mundo ninja? Fukazaku suspirou, achando difícil acreditar. Já que o grande ancião não havia mencionado nada sobre a criança da profecia, parecia que ele não era o profetizado, afinal. Foi um pouco decepcionante. Quanto a Natsuru, ele ficou surpreso com a profecia do grande sapo sábio, mas não totalmente. Ele se conhecia bem o suficiente para entender que se a situação exigisse, ele não se intimidaria em criar o caos. No entanto, ele não estava disposto a depositar fé cega na profecia. Profecias podem falhar, mesmo que sejam geralmente precisas. E ele não gostava da ideia de um destino predeterminado. Filho da profecia? Uma tempestade atravessando o mundo ninja? Ele sorriu para si mesmo. Ele trilharia seu próprio caminho, independentemente do que os outros dissessem. Por que ele deveria deixar uma profecia ditar sua vida? Ele deveria acabar como seu professor Jiraiya, que passou anos sendo enganado por uma profecia? Além disso, Jiraiya acreditou totalmente nisso desde o início? Seu caminho pode ter sido influenciado pela profecia, mas não foi totalmente definido por ela. Capítulo 74. Retorno. Após terminar sua profecia sobre Natsuru, o grande sábio sapo parecia ainda mais sonolento. Antes que o grupo pudesse sair, o sábio já havia fechado os olhos e começado a descansar. Natsuru e os 2 sábios então saíram silenciosamente do grande salão. Nesse ponto, Fukazaku disse: Natsuru, não se preocupe muito com o que o grande sapo sábio disse. Talvez essas coisas sejam inevitáveis para um ninja. Não se preocupe, vovô. Natsuru respondeu com um sorriso, indicando que não estava preocupado. Isso é bom. Fukazaku assentiu, embora seu coração parecesse mais pesado. Apesar de suas palavras, ele entendeu que as tempestades de derramamento de sangue e tumulto das quais o grande sapo sábio falou não seriam simples. Natsuru não deu ouvidos a esse velho tolo. Ele pode ter dito isso aleatoriamente, Shima acrescentou, seu tom revelando seu descontentamento. Obrigada, vovó. Natsuru olhou para Shima Seiji, sentindo-se um pouco nostálgico. Nos últimos 3 anos, ele tinha se esforçado muito para evitar comer insetos, frequentemente enchendo-a de bajulação. E funcionou bem. Seu relacionamento com Seiji Shima havia se tornado particularmente forte. Na verdade, seus elogios eventualmente deixaram de ser palavras vazias, pois Shima tinha imenso orgulho de suas habilidades culinárias. Cada fruta que ela selecionava era cuidadosamente escolhida, e seus métodos de preparação tinham melhorado tanto que até o paladar mais exigente não conseguia encontrar falhas. No entanto, esse tratamento especial parecia reservado apenas para ele. Durante seu treinamento com Natsuru, Jiraiya implorou a Shima para fazer algo para ele também, apenas para ser rejeitado. Provavelmente isso ocorreu porque Shima sabia que Jiraiya podia comer insetos, e apesar das preferências de Natsuru, ela ainda valorizava mais seus pratos de insetos. Assim, ela recusou firmemente.
Isso deixou Jiraiya com inveja de Natsuru, sentindo que era injusto, afinal, ele foi quem chegou primeiro. Já se passaram 3 anos. Natsuru, você não virá mais aqui com tanta frequência, certo? Shima perguntou, seu tom tingido de tristeza. Vovó, irei visitar você e o vovô sempre que tiver tempo. Natsuru respondeu. Então é uma promessa, ok? Se você não vier, eu vou ficar muito chateada, disse Shima, seus olhos brilhando. Fukazaku também sorriu, deixando de lado a profecia do grande sapo sábio. Não importa o que essa profecia incerta implicasse, Natsuru, que estava com eles há 3 anos, era mais importante. Claro, eu vou lembrar. Natsuru assentiu. Como havia uma matriz de teletransporte fixa aqui, ele pensou que poderia montar uma em sua casa em Konoha também. Dessa forma, ele poderia viajar para frente e para trás facilmente. Por enquanto, porém, ele não ousou usar o deus do trovão voador para voltar para Konoha. Fazer isso significaria que ele não poderia retornar, e mesmo com sua velocidade, levaria um bom tempo para viajar de volta do Monte Myoku para Konoha. A propósito, se precisar de alguma coisa, sinta-se à vontade para usar o jutsu de invocação. Geralmente estamos disponíveis, Fukazaku acrescentou. Sim, isso mesmo, incluindo Gamabunta. Não se preocupe se Gamabunta lhe der algum problema, é só me avisar, e eu lhe darei uma lição. Shima entrou na conversa. Obrigado, eu vou. Natsuru sorriu. Essa era a importância das conexões, bem, nesse caso, conexões de sapos. Embora ele não tivesse tantos laços próximos com os sapos quanto Jiraiya, ele tinha bons termos com os 2 sábios superiores. Tudo bem então, vovó, estou indo para casa agora. Natsuru disse enquanto liberava o jutsu de invocação reversa, deixando o Monte Myoku. Depois que ele partiu, Fukazaku e Shima trocaram olhares, ambos se sentindo um pouco sentimentais. Apesar do que disseram antes, não seria a mesma coisa sem vê-lo todos os dias. Nos últimos 3 anos, eles não só se acostumaram com sua presença, mas cada sapo no Monte Myoku sabia sobre os humanos diligentes que viviam entre eles. Sua influência até mesmo incutiu um maior senso de trabalho duro entre os sapos. Em Konoha, na casa de Natsuru. Natsuru abriu a porta, esticou o corpo e sorriu ao sentir o poder explosivo dentro dela. Finalmente, seus 3 anos de treinamento básico acabaram. Embora ele não pudesse parar completamente de treinar durante esse período de rápido crescimento, não seria tão intenso quanto os últimos 3 anos. Ele se perguntou até onde esse esforço de 3 anos o levaria. Mas primeiro, ele precisava ver o terceiro Hokage. De repente, ele desapareceu de onde estava. O membro da Anbu escondido nas árvores ficou chocado. Ele esperou 3 anos para Natsuru retornar, apenas para perdê-lo de vista imediatamente? Olá! No momento seguinte, uma voz veio de trás dele, e o rosto do membro da Anbu congelou sob sua máscara. Mesmo como Chunin, ele tinha sido abordado sem perceber. Se o garoto atrás dele quisesse matá-lo, ele já estaria morto. Suor frio começou a se formar sob a máscara do Anbu. Você não pode se dar ao luxo de ficar tão relaxado quando está de guarda. Você está observando há 3 anos, certo? Você baixou a guarda porque nada aconteceu? Natsuru disse, olhando para o Anbu enquanto se virava. O Anbu não respondeu, mas refletiu se ele realmente havia sido muito descuidado. A resposta foi sim. Ele tinha sido descuidado, mas isso não mudava o fato de que o garoto de 10 anos na frente dele era incrivelmente forte, talvez até mais forte que um Chunin. Além disso, as palavras de Natsuru implicavam que ele o havia notado 3 anos atrás. O Anbu não sabia bem o que dizer. Felizmente ele foi enviado pelo terceiro Hokage, o professor de Natsuru, então, mesmo se descoberto, ele não corria perigo algum. Nesse ponto, ele só conseguia assentir. Eu entendo. Ótimo. Por favor, informe ao terceiro Hokage que retornei e gostaria de visitá-lo. Natsuru disse, tendo chamado a Anbu exatamente por esse motivo. Entendido, o Anbu assentiu. Ele queria dizer que poderia ir diretamente ao Hokage sem informá-lo primeiro, mas não ousou. E agora a Anbu não conseguia vê-lo como apenas uma criança comum. Neste mundo onde os fortes eram respeitados, a habilidade de Natsuru de matá-lo facilmente havia conquistado o respeito da Anbu, e ele não recusaria um pedido tão razoável. A Anbu saiu rapidamente, e Natsuru retornou ao chão, passeando vagarosamente pela vila. As ruas e rostos familiares lhe deram uma sensação de nostalgia. Logo, a Anbu retornou com a resposta do Hokage. Natsuru-sama, o terceiro Hokage pede que você vá diretamente ao escritório dele. A Anbu disse, agora se dirigindo a ele com um honorífico respeitoso e um direito dos fortes. Tudo bem. Ele foi em direção ao escritório do Hokage, que não ficava muito longe. Em pouco tempo, Natsuru entrou desimpedido no escritório do Hokage e viu o terceiro Hokage ainda trabalhando em sua mesa. Capítulo 75. Avô e neto. O terceiro Hokage relaxou enquanto olhava para Natsuru, sorrindo calorosamente. Natsuru, de agora em diante, se você quiser vir, venha diretamente. Você não precisa que o Anbu me notifique. Entendido, Lorde Terceiro. Natsuru respondeu em um tom relaxado. Afinal, o terceiro Hokage era seu grão-mestre, então ele tinha pouco com o que se preocupar aqui. O terceiro Hokage olhou ao redor, pensando profundamente por um momento antes de falar novamente. Natsuru, quando não tiver mais ninguém por perto, você pode me chamar de vovô, ponto. Natsuru ficou surpreso com as palavras do terceiro Hokage, sentindo-se um pouco sem palavras. No entanto, ao ver a expressão esperançosa no rosto do terceiro Hokage, ele não recusou. Vovô terceiro. Ah, bom.
O terceiro Hokage sorriu amplamente, parecendo completamente um velho comum, muito diferente do lendário shinobi que ele já foi. Vendo o comportamento do terceiro Hokage, ele não pôde deixar de suspirar interiormente. 3 anos se passaram, e o terceiro Hokage envelheceu ainda mais. Nessa idade, com seu corpo nessa condição, o terceiro Hokage realmente deveria se aposentar. Mas, para quem o terceiro Hokage poderia passar a posição de Hokage? Azuma, em termos de força e reputação, ainda estava faltando. Kakashi, se não tivesse desperdiçado tantos anos, poderia ter sido um candidato adequado. Mas Danzo, em sua opinião, era muito extremo. Infelizmente, as melhores escolhas para o terceiro Hokage eram Jiraiya e Tsunade, mas um estava preocupado com profecias, e o outro não podia nem ser contatado. O terceiro Hokage deve estar tendo dificuldades com isso. Quando o terceiro Hokage olhou para Natsuru, que apesar de ter apenas 10 anos, havia se desenvolvido como alguém de 12 ou 13 anos. Seu rosto estava cheio de satisfação. O terceiro Hokage não pôde deixar de se sentir um pouco arrependido por Natsuru ainda ser tão jovem, e ele não tinha certeza de quanto tempo mais poderia esperar. Vovô terceiro. Essas são as percepções que reunia ao longo dos anos enquanto estudava a técnica do deus voador do trovão. Natsuru pegou um pergaminho, abriu e então usou uma técnica de invocação para trazer vários pergaminhos muito maiores, que ele entregou ao terceiro Hokage. Milímetro, bom trabalho. Com isso, talvez nossa vila veja mais shinobi que podem usar a técnica do deus voador do trovão no futuro. O terceiro Hokage aceitou os pergaminhos com um sorriso. Natsuru simplesmente sorriu de volta. Ele não acreditava que seria tão fácil. Quanto mais ele estudava a técnica do deus voador do trovão, mais ele percebia o quão altos eram os requisitos de talento. Mesmo com esses insights tornando-a um pouco mais fácil, ele duvidava que muitos a dominariam. Natsuru, há algum jutsu em particular que você queira? Esses insights sobre a técnica do deus voador do trovão provavelmente valem um jutsu de rank A. O terceiro Hokage disse depois de pensar um pouco. Ele ficou surpreso com a oferta do terceiro Hokage, assim como os Zambu escondidos ali perto, cujas assinaturas de chakra oscilavam levemente. Natsuru ficou genuinamente surpreso. O valor dos insights que ele forneceu era, no máximo, equivalente a um jutsu de classificação B, e sendo baseado em conhecimento, a troca mais realista seria por um jutsu de classificação C. No entanto, o terceiro Hokage imediatamente elevou a classificação para rank A. Esse favoritismo era tão flagrante que até mesmo o Anbu oculto não conseguiu evitar reagir. Mas quem poderia culpar o terceiro Hokage? Natsuru era o grande discípulo do terceiro, e estava apenas o chamando de vovô. O Anbu não conseguiu evitar sentir inveja. Técnica do clone das sombras de Shuriken. Natsuru disse sem hesitação. Ah, essa técnica, eu sou bem habilidoso com ela. O terceiro Hokage disse, coçando sua barba. Claro, vovô terceiro, você mesmo criou essa técnica. Ele respondeu, elogiando. Os olhos do terceiro Hokage brilharam. Natsuru sabia disso? Isso o deixou ainda mais feliz. Tudo bem, Natsuru, vamos para o campo de treinamento atrás do escritório. Vou demonstrar para você. Sim, vovô terceiro. Na verdade, Natsuru já conhecia os princípios por trás da técnica do clone das sombras Shuriken, que essencialmente derivavam da técnica do clone das sombras. Com o tempo ele poderia tê-la criado ele mesmo, mas já que a oportunidade de aprender diretamente estava disponível, por que perder tempo criando-a do zero? Mesmo sabendo os princípios, criar a técnica não era algo que pudesse ser feito instantaneamente. Já que a oportunidade estava lá, era melhor aprender diretamente. Gastar tempo para criá-la ele mesmo só para mostrar seu talento não atraía. No campo de treinamento atrás do escritório do Hokage. Natsuru, observe atentamente. O terceiro Hokage disse enquanto começava a fazer sinais de mão. Ele se moveu pelos sinais lentamente, muito mais devagar do que faria em combate. Isso era para dar a Natsuru uma demonstração clara da técnica do clone das sombras de Shuriken. Natsuru podia sentir claramente o fluxo de chakra, que era estável e perfeitamente alinhado com os requisitos da técnica. Mesmo envelhecido, o terceiro Hokage ainda era o professor de ninjutsu. Seu controle e compreensão do ninjutsu só aumentaram com a idade, embora suas reservas de chakra tenham diminuído. Os sinais de mão do terceiro Hokage eram lentos, mas não eram muitos. Logo, uma única shuriken voou para fora, multiplicando-se em dezenas de clones de sombra, todos voando na mesma direção. E esse foi o resultado com apenas uma pequena quantidade de chakra. Com mais chakra, o terceiro Hokage poderia facilmente produzir centenas ou até milhares de clones de sombra. Natsuru assistiu com crescente excitação. Se essa técnica fosse combinada com a kunai do deus do trovão voador, apesar de algumas limitações, apenas ser capaz de criar dezenas de kunais seria mais do que suficiente. Claro, a desvantagem de que clones de sombra poderiam ser dissipados por ataques permanecia, mas isso não importava. Ele só teria que descobrir como usar a técnica efetivamente. Natsuru, você viu isso claramente? Se não, posso demonstrar novamente. O terceiro Hokage disse com um sorriso. Sim, vovô terceiro, eu vi claramente. Natsuru respondeu com um aceno de cabeça. A demonstração do terceiro Hokage foi excelente, até melhor do que a de Jiraiya teria sido. Claro, isso foi apenas em um contexto de ensino. Em uma batalha, o fluxo de chakra não poderia surgir dessa forma. Isso não apenas desperdiçaria chakra, mas também daria tempo ao oponente para reagir e possivelmente aprender a técnica. Então por que você não tenta?
O terceiro Hokage disse, uma mistura de surpresa e alegria em seu rosto. Embora Natsuru conhecesse a técnica do clone das sombras, dominar uma nova técnica depois de apenas uma demonstração não era fácil. Tudo bem. Natsuru deu um passo à frente, casualmente jogando uma shuriken antes de fazer sinais de mão. Os olhos do terceiro Hokage se iluminaram enquanto ele observava seus sinais de mão. A velocidade e o fato de que o fluxo de chakra de Natsuru estava acompanhando mostravam o quão sólidas eram suas fundações. Técnica do clone das sombras de shuriken. Essa foi a primeira tentativa de Natsuru, e sem se segurar, ele usou uma quantidade normal de chakra. Em um instante, a única shuriken se multiplicou em centenas de clones, enchendo o campo de treinamento e levantando uma nuvem de poeira. O terceiro Hokage observou com um sorriso satisfeito. Seu grande discípulo era, sem dúvida, um verdadeiro gênio. Capítulo 76, Graduação Antecipada. Ele realmente aprendeu tão rápido assim? O capitão da Anbu escondido nas sombras não conseguiu evitar um suspiro. Como esperado do grande discípulo do terceiro Hokage, esse nível de talento é assustador. Bom, muito bom. O terceiro Hokage disse, acariciando sua barba contentemente. É tudo graças ao seu excelente ensino, terceiro vovô. Seu controle de chakra é simplesmente incrível. Se você se tornasse um professor, certamente treinaria muitos ninjas incrivelmente poderosos. Natsuru respondeu, sem um pingo de constrangimento. Afinal, ele estava falando a verdade, a habilidade do terceiro não era exagero. Hehe, não vamos tão longe. Esse velho não tem mais energia para ensinar alunos. Se não, por que eu teria entregado você para aquele meu aluno inútil? O terceiro Hokage, embora satisfeito, também estava ciente de suas próprias limitações. Ele não tinha mais energia para tais responsabilidades. Hokage-sama, o novo pergaminho de missão acabou de chegar. Naquele momento, um Anbu apareceu na beira do campo de treinamento e relatou. Deixe isso aí. Eu vou lidar com isso em breve. O terceiro Hokage respondeu. Vovô terceiro, deveres oficiais são importantes. Natsuru também entrou na conversa. Ele já havia aprendido o jutsu do clone das sombras shuriken, então não havia necessidade de ficar mais no campo de treinamento. Você está certo. O terceiro Hokage concordou, dando uma tragada em seu cachimbo. Ouvindo o discurso formal de Natsuru, ele olhou para o Anbu que tinha aparecido de repente, seus olhos mostrando uma pitada de desgosto. Vamos, vovô terceiro. Natsuru disse suavemente, notando o descontentamento do terceiro Hokage. Embora não fosse direcionado a ele, ele não queria ver um Anbu diligente se metendo em problemas. Então ele se aproximou do terceiro e falou baixinho. O terceiro Hokage, experiente e sábio, instantaneamente entendeu a intenção de Natsuru pela mudança de endereço. Ele sorriu, e a leve irritação que sentiu por ter sido interrompido se dissipou. Parece que meu grande discípulo também é bastante perceptivo e bondoso, pensou o terceiro Hokage, sentindo-se ainda mais arrependido. Se ao menos Natsuru tivesse nascido alguns anos antes. Então este meu velho corpo poderia resistir por mais alguns anos, e teria sido simplesmente perfeito. Mas, infelizmente, não foi assim. De volta ao escritório do Hokage, o terceiro Hokage trabalhava diligentemente em assuntos oficiais, enquanto Natsuru estava sentado por perto. Entrando em um estado meditativo de vazio, ocasionalmente retirando pergaminhos sobre ninjutsu médico para estudar. O terceiro Hokage, enquanto trabalhava, não pôde deixar de olhar para Natsuru, que estava tão dedicado até mesmo naquele momento. Sua satisfação cresceu. Ele tinha visto muitos gênios, mas aqueles que trabalhavam tão duro, esses eram raros. E agora tal pessoa era seu grande discípulo. O pensamento o encheu de alegria. Depois de um longo tempo, o terceiro Hokage finalmente terminou seu trabalho. Terminou, vovô terceiro? Natsuru perguntou, guardando seus pergaminhos e olhando para ele. Sim, tudo pronto. Natsuru, você me acompanharia para uma caminhada pela vila? O terceiro Hokage sugeriu. Claro, Natsuru concordou imediatamente, mas ele não pôde deixar de se dar conta de algo. O terceiro Hokage realmente estava ficando velho. Com Natsuru acompanhando, o terceiro Hokage não convocou nenhum outro Anbu. Eles caminharam lentamente pela vila, embora a necessária presença Anbu estivesse sempre lá, especialmente o capitão que nunca deixaria ao lado do terceiro. Enquanto Natsuru caminhava ao lado do terceiro Hokage, ele testemunhou a popularidade do Hokage em primeira mão. Não era surpreendente que todos reconhecessem o terceiro Hokage, mas o que era surpreendente era que o terceiro conseguia lembrar os nomes da maioria das pessoas. Ele achou difícil imaginar que se um dia se tornasse Hokage, seria capaz de lembrar de tantos nomes. É essa a chamada vontade do fogo. Natsuru sentiu uma pontada de cinismo, mas não conseguiu zombar. No final, ele só conseguiu suspirar. Ele também estava preso nisso agora. Mesmo que Natsuru quisesse sair, ele não podia. Ele era agora discípulo de Jiraiya, o grande discípulo do terceiro Hokage. Enquanto ele não seguisse os passos de Jiraiya e deixasse a vila, ele seria inevitavelmente atraído para seus assuntos. E esse era o preço inevitável do caminho que ele havia escolhido. Não havia escapatória. Mas para ficar mais forte, qual era esse preço, realmente? Enquanto ele continuasse a aumentar sua força e a atingir um limite crítico, todos os problemas deixariam de ser problemas. Afinal, este mundo, em sua essência, sempre foi um mundo onde a força reinava suprema. Finalmente, o terceiro Hokage levou Natsuru até a base da rocha Hokage. O terceiro Hokage ficou ali, olhando para os rostos esculpidos na rocha por um longo tempo sem dizer uma palavra, e Natsuru ficou em silêncio ao lado dele. Natsuru, você sabe de uma coisa? O terceiro Hokage finalmente falou.
Onde as folhas dançam, o fogo queima intensamente. O terceiro Hokage sorriu ao dizer isso, olhando diretamente para Natsuru, antes de ficar em silêncio novamente. Tudo bem, vamos voltar. Ok, vovô terceiro. Natsuru assentiu. Ele não ficou particularmente comovido com as palavras do terceiro Hokage. Como um transmigrador, sua visão de mundo já estava gravada em pedra. Embora possa não ser a verdade suprema, certamente não era algo que pudesse ser facilmente mudado. No entanto, agora não era a hora de Natsuru ostentar seu conhecimento. Apelar aos sentimentos do terceiro Hokage pode ser bom, mas e se isso despertasse sua suspeita? Não seria como convidar o desastre? Natsuru, com suas habilidades atuais, pode ser hora de você se formar. Ficar na academia ninja provavelmente não é mais benéfico, o terceiro Hokage sugeriu depois que eles retornaram ao escritório. Sim, vovô terceiro. Essa é, na verdade, uma das razões pelas quais vim hoje. Gostaria de me candidatar para a formatura antecipada, respondeu Natsuru. Hehe, claro. Eu aprovo. Vá tirar uma foto sua, e eu farei a Anbu entregar seu colete Chunin na sua casa depois, disse o terceiro Hokage depois de pensar um pouco. Chunin. Ele ficou momentaneamente atordoado. Ele esperava começar como um genin, mas não esperava ser promovido diretamente a Chunin, sem nem mesmo um teste. No entanto, depois de considerar, ele percebeu que o jutsu do clone das sombras Shuriken não era algo que um Chunin comum pudesse aprender. O fato de ele tê-lo dominado de uma só vez já provava sua capacidade. Natsuru, há algum esquadrão em particular que você gostaria de se juntar? O terceiro Hokage perguntou, entregando alguns pergaminhos. Esses são alguns times recém-formados e alguns mais antigos. Você pode escolher um para se juntar temporariamente, e depois, eu designarei um Chunin adequado para liderá-lo. Natsuru sabia que o terceiro Hokage estava cuidando dele, mas ele já tinha se decidido antes de vir aqui. Ele não pegou os pergaminhos. O terceiro Hokage percebeu instantaneamente que Natsuru tinha algo em mente e ficou curioso. Vovô terceiro, eu gostaria de me juntar a Anbu por enquanto, a Anbu que lida com missões externas, disse Natsuru diretamente. Ele não estava interessado em jogar jogos de equipe com esquadrões. Nos últimos 3 anos, a maior parte de sua experiência de combate tinha sido com sapos. Embora lutar com sapos contasse como combate real, eles não eram humanos. A experiência de Natsuru em lutar contra outros ninjas era severamente deficiente, e isso era algo que ele precisava melhorar rapidamente. O melhor lugar para isso era a Anbu. Além disso, ele queria se juntar a Anbu que lidava com ninjas desonestos e missões externas. O terceiro Hokage ficou surpreso, caindo em pensamentos profundos. O capitão da Anbu escondido nas sombras também aguçou os ouvidos, tendo pensado que isso não tinha nada a ver com ele, apenas para ser atingido por uma notícia tão explosiva. O grande discípulo do Hokage queria se juntar à sua unidade Anbu? Capítulo 77, Anbu e acompanhamento. Você pode me dizer por quê? Depois de pensar por um longo tempo, o terceiro Hokage finalmente perguntou. Natsuru explicou seus motivos. Ele havia estabelecido uma base sólida e agora só lhe faltava experiência real de combate. Tudo bem, disse o terceiro Hokage balançando a cabeça em aprovação. Embora ele não tivesse planejado inicialmente colocar Natsuru na Anbu, seus objetivos claros e raciocínio razoável tornaram desnecessário recusar. Vou providenciar para que você assuma uma identidade Anbu. Obrigado, vovô terceiro. Ele expressou sua gratidão. De fato, ter tal identidade o poupou de muitos problemas, embora possa trazer novos desafios no futuro. Mas por enquanto, ele ainda é muito jovem para chamar a atenção de muitos. Ele não se tornará um alvo ainda, certo? Está ficando tarde, e a escola está quase acabando. Você não deveria ir buscar a jovem do clã Yamanaka? O terceiro Hokage provocou de repente. O rosto de Natsuru ficou levemente vermelho, uma ocorrência rara. Ao vê-lo reagir dessa forma pela primeira vez, o terceiro Hokage caiu na gargalhada. É assim que deve ser. Por que agir de forma tão madura o tempo todo? A propósito, não mande seu clone de sombra para a escola amanhã. Vá pessoalmente e diga adeus aos seus colegas de classe. O terceiro Hokage sugeriu depois de pensar um pouco. Tudo bem. Ok, então. Vá buscar sua namoradinha. O terceiro Hokage riu enquanto Natsuru fazia uma saída um pouco envergonhada. Ele estava começando a gostar mais e mais dessas interações. Ele realmente queria que as coisas pudessem continuar assim. Afinal, ele estava na idade em que deveria estar aproveitando a felicidade da família. Mas, infelizmente, depois que ele saiu, o terceiro Hokage deu um tapinha em sua mesa. No momento seguinte, um membro familiar da Anbu usando uma máscara apareceu no escritório do Hokage. Você ouviu o que Natsuru disse, certo? Perguntou o terceiro Hokage. Sim, eu vou arranjar um esquadrão adequado para ele, respondeu o capitão da Anbu, embora se sentindo um pouco amargo por dentro. Não era uma tarefa fácil, se algo acontecesse com Natsuru na Anbu, ele estaria acabado. Tudo bem. O terceiro Hokage hesitou por um momento, então perguntou, quantos anos mais você acha que eu consigo aguentar? Eu vou durar até Natsuru crescer? O capitão da Anbu ficou sem palavras com isso, sem saber como responder. Tudo que ele podia fazer era assegurar ao terceiro Hokage que ele estava com boa saúde e seria capaz de continuar por muitos anos mais. Percebendo que sua pergunta estava um pouco fora de contexto, o terceiro Hokage balançou a cabeça e disse, vá preparar um esquadrão adequado para Natsuru. Entendido. Com isso, o capitão da Anbu desapareceu do escritório do Hokage, deixando o terceiro Hokage sozinho, perdido em pensamentos. Natsuru.
Em um lugar familiar, os olhos de Ino se iluminaram quando ela ouviu. Ela correu e agarrou seu braço, olhando ao redor como se declarasse sua reivindicação. As garotas ao redor dela cerraram os dentes em frustração. Elas já tinham perdido a esperança há muito tempo. Ao longo dos anos, todos os seus planos para ganhar o favor de Natsuru falharam miseravelmente, sem nenhum progresso. Enquanto isso, o relacionamento de Ino com Natsuru só se tornou mais próximo. Eles só podiam admirá-la e voltar sua atenção para Sasuke. Não é que eles não gostassem de Sasuke, mas Natsuru era, sem dúvida, mais popular agora. Seu desenvolvimento era extraordinário, ele não era apenas bonito, mas também muito mais alto do que eles, exalando uma sensação de segurança que Sasuke não conseguia igualar. Mas infelizmente esse cara legal já estava comprometido com Ino, e ele parecia ter olhos apenas para ela, ignorando todos os outros. O que deixou as outras garotas ainda mais invejosas. Elas queriam isso também. Toda vez que Ino sentia os olhares invejosos das outras garotas, ela não conseguia deixar de se sentir um pouco presunçosa. HMPH, vá em frente e fique com ciúmes. Eu tenho cultivado esse relacionamento desde a infância. Na metade da caminhada, Natsuru verificou se não havia mais ninguém por perto antes de falar. Ino, tem uma coisa que preciso te contar. O que foi? Ino perguntou, notando sua expressão séria. De repente, ela teve um mau pressentimento, sua mente começou a correr. Poderia ser. Não, Natsuru não iria simplesmente deixá-la. Eu me formei mais cedo, disse Natsuru, sem saber da imaginação selvagem de Ino. Ah, ok. Ino respondeu, sem processar totalmente suas palavras a princípio. Mas quando percebeu que ele não estava falando sobre um término, ela se sentiu aliviada. No entanto, no momento seguinte, ela entendeu o que ele havia dito. Formatura antecipada? Os olhos de Ino se arregalaram de surpresa. Desculpe, provavelmente não poderei mais te acompanhar até em casa. Natsuru se desculpou. A Anbu exigia que seus membros estivessem em ótimas condições, então ele não podia deixar um clone das sombras na vila. Ino ficou um pouco desanimada, mas forçou um sorriso e disse, isso é uma coisa boa. Com sua força, Natsuru, você realmente deveria se formar cedo. Mas não se preocupe, eu vou alcançá-lo. Mesmo que ela não quisesse se separar de Natsuru, Ino entendeu que esse era um momento importante e não era a hora para emoções mesquinhas. Ela não podia deixar seus sentimentos o segurarem. Milímetro, estou ansioso por isso, disse Natsuru com um sorriso, beliscando gentilmente a bochecha de Ino e observando-a corar. Ino havia notado antes que Natsuru parecia gostar de beliscar seu rosto. Inicialmente ela resistiu, e se isso deformasse seu rosto? Mas ela não conseguiu impedi-lo. Hoje poderia ser a última vez, então ela decidiu deixá-lo fazer o que quisesse. Enquanto Natsuru olhava para Ino, sua imagem gradualmente se fundiu com a de Ino em suas memórias. As pessoas no mundo de Naruto se desenvolviam rapidamente, e ela estava finalmente crescendo. Sua culpa já havia desaparecido há muito tempo. Não é como se eles estivessem se casando agora. Isso poderia esperar até que eles fossem mais velhos. Além disso, o que ele poderia fazer a essa altura? No mundo Naruto, criar uma esposa desde a infância era completamente aceitável. Mesmo que não fosse, ele não iria admitir. Natsuru, tem um lugar que eu gostaria de ir. Você poderia me acompanhar? Ino perguntou de repente, seus olhos cheios de expectativa. Ela sabia o quão ocupado ele estava com o treinamento e não queria interrompê-lo, mas hoje ela queria abrir uma exceção. Ela tinha que perguntar, ou ela poderia não ter outra chance por um longo tempo. Claro, Natsuru concordou, entendendo os sentimentos de Ino. Honestamente, mesmo que Ino fosse jovem, ela era muito atenciosa e não tinha nenhuma peculiaridade particularmente irritante. Natsuru achava que ela era muito boa, exceto, seu desenvolvimento era um pouco lento. Natsuru passou o resto do dia acompanhando Ino a vários lugares, acabando por chegar à entrada da casa da família Yamanaka. Ino olhou para ele relutantemente, e ele também se sentiu um pouco triste. Depois de todos esses anos, ele tinha se acostumado a passar tempo com Ino. Natsuru, sim? Não se apaixone por mais ninguém e não se esqueça de mim. Depois de dizer isso, Ino rapidamente se inclinou e o beijou na bochecha, depois o empurrou para longe antes de correr de volta para casa com o rosto vermelho. Natsuru tocou o local onde Ino o havia beijado. Ele poderia ter se esquivado, mas por que ele faria isso? Não havia razão para isso, ele não era estúpido. Não vou, Ino, Natsuru sussurrou suavemente. Uma brisa suave levou suas palavras aos ouvidos de Ino, fazendo-a corar ainda mais, mas ela estava cheia de felicidade. Foi maravilhoso conhecer você. Capítulo 78. Suas respectivas resoluções. Oh, um beijo, hein? Parece que seu relacionamento progrediu novamente, disse a senhora Yamanaka com um sorriso enquanto observava Ino correr para dentro. Mãe, você estava espionando de novo. Ino disse, um pouco irritada. Hehe, a mamãe não estava espionando. Eu estava observando abertamente. Não é como se vocês dois estivessem escondendo isso de mim, respondeu a senhora Yamanaka com um sorriso alegre. Kug, Ino não sabia como responder. A propósito, mãe, há algo que quero discutir com você. De repente, Ino olhou seriamente para sua mãe. O que é? É sobre o pequeno Natsuru? A senhora Yamanaka olhou para a expressão séria repentina da filha e pensou que ela era adorável. Se ela tivesse conhecido alguém como Natsuru quando tinha a idade de Ino, ela provavelmente não teria conseguido resistir a persegui-lo também. Ino balançou a cabeça e disse, mãe, vou começar a treinar ainda mais duro a partir de agora, então talvez não consiga mais ajudar na floricultura.
Por quê? A senhora Yamanaka ficou um pouco confusa. Embora ela nunca esperasse que Ino sempre ajudasse na loja, por que trazer isso à tona de repente? Ino explicou rapidamente à mãe sobre a formatura antecipada de Natsuru. Ah, então é isso. Ele é realmente um jovem extraordinário, percebeu a senhora Yamanaka. Se esse é o caso, as ações de Ino antes e agora faziam sentido. Não é de se espantar que ela tenha sido tão proativa. Tudo bem, concordo, disse a senhora Yamanaka com um sorriso. Milímetro, obrigada mãe. Ino disse enquanto pulava nos braços da mãe, agindo como se fosse mimada. A senhora Yamanaka acariciou gentilmente o cabelo de Ino, seu sorriso nunca desaparecendo. Na verdade, eles nunca esperaram que Ino ajudasse na loja. Era só que essa garotinha sempre foi tão atenciosa, querendo ajudar com os negócios da família sozinha. Agora que a menina estabeleceu seus próprios objetivos, como eles, como pais, poderiam não apoiá-la. No dia seguinte, na academia ninja, Natsuru estava cercado por uma multidão de estudantes. Tudo porque Iruka havia anunciado sua formatura antecipada durante a aula. Quando Iruka fez o anúncio, Naruto pulou e gritou: "Eu também quero me candidatar para a formatura antecipada. Eu vou ser o Hokage, então como posso ficar na escola para sempre? Naruto, que tal você focar em melhorar suas notas teóricas primeiro? E se você não consegue nem dominar os 3 jutsus básicos, você não vai se formar, nem na 6ª série." Iruka gritou para Naruto, que tinha interrompido a aula. Naruto imediatamente desinflou. Era verdade, fosse conhecimento teórico ou os 3 jutsus básicos, ele era extremamente ruim neles. Quem imaginaria que você se formaria mais cedo, disse Shikamaru, um pouco melancólico. Sim, não faz mais sentido ficar aqui, então me inscrevi para a formatura antecipada, respondeu Natsuru. Com seu nível de habilidade, você poderia ter se formado há muito tempo. Mas você esperou tanto tempo, foi por causa de Ino? Shikamaru provocou. Isso é parte da razão, mas não totalmente, ele não negou. Seu relacionamento com Ino era bem público na classe deles. Tudo bem, mas toda essa coisa de formatura antecipada parece um incômodo, disse Shikamaru, coçando a cabeça. Mesmo que ele pudesse se candidatar para a formatura antecipada, ele nunca faria algo tão incômodo. No entanto, a mão que Shikamaru estava descansando sobre sua mesa lentamente se fechou em um punho. Afinal, ele realmente não queria ficar muito para trás. Sentindo-se um pouco irritado, Shikamaru olhou para Shoji, que ainda estava comendo. Depois de pensar por um momento, ele disse: "Ei, Shoji, eu sei um jeito de você comer ainda mais carne grelhada." Os olhos de Shoji imediatamente se iluminaram. Mais carne grelhada? Sério? Se você conseguir acompanhar o progresso do Natsuru, com certeza comerá mais carne grelhada, disse Shikamaru com um sorriso travesso. Mais carne grelhada. Oh, estou animado. Vou trabalhar duro e superar Natsuru. Shoji não pensou muito sobre isso, seus olhos brilhando com determinação. Shikamaru sorriu com a visão. Ele não se sentiu culpado de forma alguma. Motivar um amigo a trabalhar duro nunca poderia ser uma coisa ruim, certo? Com certeza era bom arrastar outra pessoa para o esforço. Natsuru, eu também quero me formar. Naruto, que estava abatido antes, disse agora. Então você terá que trabalhar duro. O exame Genin dá muita ênfase aos 3 jutsu básicos, disse Natsuru com um sorriso. Mas eu estou bem com o jutsu de transformação, mas eu realmente tenho dificuldades com o jutsu do clone e o jutsu de substituição. Naruto disse, esfregando seu cabelo loiro curto em frustração. Tudo bem, vou aí depois da escola hoje e te ensino algumas dicas, disse Natsuru depois de pensar por um momento. Promete? Os olhos de Naruto brilharam imediatamente. Promessa. Depois da aula, ele se viu cercado novamente. A maioria dos garotos veio perguntar como ele conseguiu se formar mais cedo, enquanto as garotas estavam todas expressando o quanto sentiriam sua falta. Ele já estava acostumado com isso. Ele apenas disse adeus às pessoas próximas e cumprimentou todos os outros. Era o último dia, afinal, não havia necessidade de manter o ato frio e distante. Natsuru, venha comigo lá fora por um momento. Nesse momento, uma voz inoportuna soou. Olhando para cima, ele viu que era Sasuke. Sasuke estava olhando para ele atentamente, como se estivesse preocupado que seria recusado. Tudo bem. Natsuru olhou para Sasuke, sorriu e assentiu. Finalmente, ele se libertou da multidão e seguiu Sasuke para fora da sala de aula. Logo, eles chegaram naquele lugar familiar. Ele ainda se lembrava de como havia espancado Sasuke ali antes. Então, o que você quer dessa vez? Natsuru perguntou. Eu vou derrotar você e então provar que também posso me formar mais cedo. Sasuke disse friamente, já avançando em sua direção. Quando Sasuke ouviu sobre a formatura antecipada de Natsuru, ele ficou atordoado. Então, ele percebeu que não deveria perder mais tempo na academia. Se ele ficasse nessa escola básica, como ele alcançaria aquela pessoa? Mas Sasuke não sabia como se candidatar para a formatura antecipada. Perguntar a Iruka? Isso não parecia certo. Então, ele decidiu que se ele pudesse derrotar Natsuru, que já havia se formado, ele poderia provar que ele estava pronto para se formar também. Esse era o plano de Sasuke, mas ele parecia ter esquecido que nunca havia derrotado Natsuru antes. Natsuru conseguia adivinhar as intenções de Sasuke, mas infelizmente para Sasuke, com seu nível de habilidade atual, embora ele estivesse de fato no nível de um genin, derrotar Natsuru era apenas um sonho. Não demorou muito para que Sasuke fosse imobilizado no chão por ele com uma mão. Droga! Sasuke cerrou os dentes. Porque parecia que a distância entre eles não estava diminuindo, mas ficando ainda maior.
Ele tinha trabalhado tanto, então por que isso estava acontecendo? Seu talento era realmente tão deficiente? Se sim, como ele poderia? Natsuru pressionou Sasuke e, como de costume, bateu na parte mais dura do crânio de Sasuke antes de dizer: "Você está tão ansioso para me derrotar. É porque quer se vingar daquele ninja desonesto?" Ouvindo suas palavras, Sasuke ficou em silêncio. Ele parou de lutar, como se não tivesse mais forças. Natsuru sentou-se nas costas de Sasuke e disse: "Ouvi um pouco sobre o que aconteceu com o clã Uchiha. Para ser honesto, eu apoio você em sua busca por vingança. Afinal, seria desumano abrir mão de tanto ódio. Mas eu não consigo nem derrotar você. Como eu vou alcançá-lo? Como eu vou matá-lo?" Sasuke cerrou os dentes, sua voz cheia de frustração e incerteza. "Ei!" Natsuru riu e então, levantando a mão, bateu com força no mesmo ponto da cabeça de Sasuke novamente. "Ei! Por que você me bateu de novo?" Sasuke imediatamente ficou bravo e começou a lutar novamente. Mas o que Sasuke não percebeu foi que ele tinha se acostumado a ser atingido naquele ponto. Toda vez que Natsuru o acertava ali, só doía, nenhum caroço se formava mais. Capítulo 79. Sasuke e Naruto. Quem disse que você não pode se vingar só porque não consegue me alcançar? A voz de Natsuru soou, um pouco descontente. Ele continuou: "Não acho que eu seja pior do que aquele cara de quem você fica falando." Sasuke não respondeu. Ele simplesmente não acreditou. Afinal, aquela pessoa era. "Tudo bem, talvez eu não possa comparar agora, mas você acredita que eu vou superá-lo em breve?" Natsuru sorriu. Afinal, não é apenas uma doninha? Seu genjutsu pode ser forte, mas e daí? Com o chakra limitado e os efeitos colaterais do Sharingan, o que ele tem a temer? Claro, ele não poderia ser descuidado, mas também não estava prestes a se subestimar. Ele provavelmente não encontraria essa pessoa por um tempo, e seu próprio crescimento não seria lento. "Eu não acredito", Sasuke respondeu sem rodeios. "Tudo bem, não acredite então. Sua força atual ainda não atingiu o estágio de desenvolvimento rápido, então não pense demais. Apenas fique na academia e foque em construir sua fundação", disse Natsuru, sem se incomodar em explicar mais. "Você chegou a esse estágio?" Sasuke fez uma pausa depois de dizer isso, então de repente se lembrou de que Natsuru era meia cabeça mais alto que ele, o que o deixou sem palavras. Depois de um longo silêncio, ele murmurou melancolicamente seu desabrochante precoce. "HMPH, isso se chama talento." Ele riu enquanto bagunçava o cabelo preto de Sasuke. De fato, ele tinha que aproveitar a fofura atual enquanto ela durasse. Na próxima vez que se encontrassem, Sasuke poderia ter se formado, e até lá, ele não seria mais tão fofo. Sasuke, já acostumado ao seu comportamento brincalhão, não resistiu. Ele sentiu que, embora tivessem a mesma idade, Natsuru parecia tratá-lo e aos outros como juniores. Quanto a Natsuru, depois de bagunçar o cabelo de Sasuke, ele se levantou das costas de Sasuke. Para ser honesto, a almofada Uchiha Sasuke era bem confortável para sentar. Sasuke também se levantou dessa vez, mas não tentou atacá-lo novamente. Ele percebeu que havia de fato uma lacuna significativa entre eles. O corpo do outro garoto já havia alcançado o próximo estágio, tornando difícil para ele alcançá-lo até que ele próprio alcançasse esse estágio. "Se você quiser se vingar, precisará me substituir como melhor aluno depois que eu me formar, e não estou falando apenas das notas gerais." Vendo Sasuke se levantar, Natsuru continuou. Sasuke ficou sem palavras, então, depois de pensar um pouco, ele mostrou uma pitada de desespero em seu rosto. Quem pode competir com a resistência dessa aberração? Natsuru apenas sorriu e não disse nada. De fato, a aberração, a que Sasuke se referia era Naruto. Desde que Naruto aprendeu a usar o poder passivo do Nove Caudas, sua resistência se tornou cada vez mais monstruosa. Sem um remédio secreto do Monte Myoku, ele provavelmente não seria capaz de acompanhar Naruto. Se ele não estivesse por perto, seria fácil para Sasuke ficar em primeiro lugar, mas em matérias específicas, sua resistência não poderia se igualar à de Naruto, e seu conhecimento teórico não poderia superar o de Sakura. Sua única nota máxima garantida seria em combate prático, e nas outras duas matérias, ele ficaria em segundo, o que facilmente lhe daria o primeiro lugar geral. Então você vai precisar trabalhar ainda mais duro. O ninjutsu do Naruto pode te alcançar em breve, então não deixe que ele te supere. Natsuru provocou. "Eu nunca vou perder para aquele cara." Os olhos de Sasuke se arregalaram em desafio. Perder para Natsuru era algo a que ele tinha se acostumado, mas perder para Naruto? Impossível. Absolutamente nunca. Então continue assim. Natsuru disse e então saiu, deixando Sasuke sozinho para assistir sua figura recuando com um olhar de confusão. Talvez ele realmente tivesse uma chance de superar aquela pessoa. Sasuke balançou a cabeça. De que adiantaria se Natsuru superasse? Ele queria se vingar com as próprias mãos. Cerrando os dentes, ele sabia que tinha que trabalhar ainda mais duro, assim como havia dito. Então Sasuke pensou em Naruto e Sakura, que Natsuru havia mencionado, e cerrou os punhos ainda mais forte. Não, se ele não pudesse se formar cedo, ele teria que se esforçar para ser o melhor em todos os aspectos. Ele tomaria a posição de Natsuru como a maior aberração. Natsuru, que truque era esse que você estava falando?" Na casa de Naruto, Naruto estava pulando animadamente perguntando a Natsuru. "Tire a camisa, deite na cama e continue extraindo chakra", disse Natsuru, olhando pela janela. Depois olhou para um determinado ponto e silenciosamente fechou as cortinas.
Embora Naruto não entendesse muito bem como isso ajudaria, ele sabia que Natsuru não mentiria. Afinal, foi sua orientação anterior que o impediu de ficar no fundo da classe. Sua vantagem absoluta em resistência o manteve muito à frente. Logo, Naruto tirou a camisa e deitou na cama, silenciosamente extraindo chakra. Aumente a extração, disse Natsuru, franzindo a testa enquanto observava. Naruto não respondeu, mas continuou se concentrando mais em extrair chakra. Em pouco tempo, após um período de extração, a marca de selamento deixada pelo quarto Hokage finalmente apareceu no estômago de Naruto. Os olhos de Natsuru se iluminaram quando ele observou o selo no estômago de Naruto. Como Naruto tinha uma abundância de chakra, esta era uma rara oportunidade de estudá-lo mais de perto. Afinal, esta era uma combinação complexa do selo dos 4 símbolos, envolto em um selo dos 8 trigramas, um design verdadeiramente requintado. Esses 2 selos juntos permitiram que Naruto usasse com segurança o chakra da Kyuubi, diferentemente do selo defeituoso em Tsunagakure, que levou Gaara à loucura. Nesse aspecto, Naruto teve muito mais sorte que Gaara, tendo um pai confiável que havia criado um selo tão avançado. As habilidades de selamento do quarto Hokage eram realmente impressionantes. Quanto mais ele olhava, mais ele se maravilhava. A perícia do quarto Hokage em jutsu de selamento era extraordinária. Dizia-se que sua esposa, Kushina Uzumaki, era ainda mais habilidosa. Realmente notável. Natsuru, quanto tempo mais? Sinto que não consigo aguentar muito mais tempo. A voz de Naruto finalmente o tirou de seu foco intenso. Só mais um pouco, Natsuru respondeu, relutantemente afastando seu olhar da camada externa do selo dos 8 trigramas. A dificuldade de Naruto em usar ninjutsu não era devido ao controle de chakra ruim, mas sim porque o chakra do 9 caudas já havia começado a influenciá-lo há muito tempo através do selo. Isso provavelmente foi intencional da parte do quarto Hokage, para permitir que Naruto usasse o poder do 9 caudas. Mas ele provavelmente não antecipou quão massivo o chakra do 9 caudas seria. Embora Naruto fosse um Uzumaki, seu corpo jovem e pouco desenvolvido lutava para lidar com o chakra avassalador do 9 caudas. Então o corpo de Naruto instintivamente resistiu ao chakra da Kyuubi, que era a principal razão para seu chakra caótico e dificuldade em usar ninjutsu. O que ele estava fazendo agora era reduzir a abertura no selo dos 8 trigramas, limitando a quantidade de chakra que vazava para que o corpo de Naruto pudesse lidar com isso. Embora ele ainda não fosse habilidoso o suficiente para executar o selo dos 8 trigramas de forma independente, ele poderia reforçar o selo existente deixado pelo quarto Hokage. Logo ele começou a fazer marcas no estômago de Naruto, mas no último momento ele hesitou e decidiu deixar a abertura um pouco maior do que pretendia inicialmente. Dessa forma, mesmo que Naruto ainda tenha dificuldades com ninjutsu, ele conseguirá usá-lo, e isso também o ajudará a longo prazo a controlar seu próprio chakra e o da Kyuubi. Tudo bem, você pode se levantar agora, disse Natsuru, dando um tapinha em Naruto depois de completar o golpe final com chakra. Já está feito? Naruto se levantou, coçando a cabeça em confusão. Ele não se sentia diferente. Tente usar o jutsu de transformação e veja se funciona, sugeriu Natsuru. Tudo bem. Naruto imediatamente se animou, pulando rapidamente da cama e se vestindo, ansioso para tentar. Capítulo 80. Nome de código e capitão da equipe. Jutsu de transformação. Enquanto Naruto completava os sinais de mão, uma nuvem de fumaça surgiu. Quando a fumaça se dissipou, Natsuru viu a si mesmo parado na sua frente. Ele olhou mais de perto e assentiu em aprovação, dizendo, nada mal, mas ainda há espaço para melhorias nos detalhes. Naruto coçou a cabeça e olhou para as mãos. Parecia mais fácil dessa vez, exatamente como ele havia prometido. Natsuru não mentiria para ele. Animado, Naruto começou a fazer sinais de mão novamente, dessa vez para Jutsu de clones. Porém, dessa vez o clone de Naruto estava um pouco deformado. Era fácil distinguir o Naruto real do clone. Mas ver seu clone fez o rosto de Naruto se iluminar de excitação. Embora o clone estivesse um pouco deformado, ele finalmente conseguiu produzir um. Não era como antes, quando não importava o quanto ele tentasse, seus clones seriam manchas cinzentas sem vida no chão. Agora, com esforço contínuo, ele sentia que estava mais perto de dominar a técnica. Vendo isso, Natsuru também assentiu. Ele sabia qual era o nível de Naruto antes, e o progresso era bem evidente. Conforme o físico de Naruto melhorasse no futuro, ele retornaria para ajudá-lo ainda mais. Isso beneficiaria muito Naruto, e Natsuru também poderia entender rapidamente o selo dos 8 trigramas e o selo dos 4 símbolos, uma situação perfeita. Quanto a saber se isso impediria Naruto de obter o Jutsu Multi-Shadow Clone, isso era impossível. Afinal, Naruto era praticamente o único na vila que podia usá-lo. O terceiro Hokage certamente encontraria uma desculpa para dá-lo a ele. Além disso, isso pode até fortalecer o vínculo entre o terceiro Hokage e Naruto, então ele não tomaria o lugar do terceiro no ensino do Jutsu do Clone das Sombras. Seria inapropriado ensiná-lo de qualquer maneira, a menos que eles tivessem um relacionamento especial, como família ou professor-aluno. Caso contrário, as coisas poderiam sair do controle. Natsuru. Nesse momento, Naruto olhou para ele com o rosto à beira das lágrimas, seu nariz e olhos quase lacrimejando. Estou avisando, não venha correndo para cá. Natsuru não queria que o ranho e as lágrimas de Naruto sujassem seu corpo. Ok. Natsuru, deixe-me levá-lo para comer Ishiraku Ramen. Naruto, sem saber como expressar sua gratidão, pensou por um momento e disse, coma o quanto quiser, eu pago.
Tudo bem, você disse. Natsuru assentiu, sorrindo. Ele tinha um apetite tanto. Então ele olhou para o Naruto animado e não conseguiu evitar de esticar a mão para bagunçar seu cabelo loiro espetado. Continue assim. Tente superar Sasuke. Sim, vou trabalhar duro. Naruto respondeu energicamente. A propósito, Naruto, não conte a ninguém sobre esse truque, disse Natsuru. Milímetro 1, eu sei, Natsuru. Se eu contasse, todos viriam até você, e você ficaria irritado, haha. Naruto riu, coçando a cabeça. Ao saírem do prédio, Natsuru sentiu vários olhares os observando e não conseguiu evitar rir. O olhar do Anbu era bom, não havia maldade em relação a ele ou Naruto. Mas era diferente com a divisão Route. Ele podia sentir claramente o olhar hostil deles, até mesmo querendo observar dentro da casa de Naruto. Se ele não tivesse fechado as cortinas, eles poderiam ter continuado observando. No entanto, não havia nada que ele pudesse fazer agora, então ele fingiu não notar e seguiu Naruto para fora. Naquela noite, após se separar de Naruto, Natsuru voltou para casa e encontrou uma mesa cheia de comida suntuosa. Ele também notou o sorriso um tanto forçado no rosto de sua mãe. Pequeno Natsuru, não vou falar muito, mas por favor, volte em segurança, disse Shinai, sorrindo com lágrimas nos olhos. Embora ele tivesse comido um pouco de ramen, ver a expressão de sua mãe o fez concordar silenciosamente. Ele sentou-se silenciosamente à mesa e começou a comer. Shinai o observou, seus pensamentos correndo. Quando Natsuru lhe disse que havia se formado, ela ficou realmente assustada. A notícia da morte de seu marido se repetia constantemente em sua mente. Ela estava apavorada de receber a mesma notícia novamente. Natsuru era sua última âncora restante neste mundo, mas ela também sabia que seu filho estava destinado a grandes coisas. Ele era um discípulo de um dos Sannin e um grande discípulo do terceiro Hokage. Ela não conseguia segurá-lo por causa de seus medos. Então ela tinha que sorrir, não importava o quão assustada ela estivesse. Mesmo que ela estivesse aterrorizada, mesmo que ela estivesse com medo, Shinai nunca o impediria. Ela ficaria em casa, esperando silenciosamente pelo retorno seguro do filho. Ela acreditava que ele voltaria todas as vezes, porque ele era seu orgulho e esperança para o resto de sua vida. No dia seguinte, Natsuru recebeu uma notificação da Anbu e foi até o escritório do Hokage. Natsuru, seu time foi formado, disse o terceiro Hokage com um sorriso quando Natsuru entrou. Obrigado, vovô terceiro, disse Natsuru, seus olhos brilhando ao notar uma máscara e uma espada na mesa. Milímetro, eu escolhi essa máscara e arma para você. Experimente-as, disse o terceiro Hokage, notando seu interesse enquanto ele acariciava sua barba. Certo. Natsuru pegou a máscara e a examinou de perto. Ela não tinha nenhuma característica especial, nem mesmo qualquer cor além do branco. Usá-la o fazia parecer não identificável. Ele prendeu a máscara ao rosto, prendendo-a com chakra. Ele pensou que a máscara obstruiria sua visão, mas com a infusão de chakra, sua visão ficou completamente desobstruída. Parecia que a máscara foi feita especialmente. Em seguida, ele examinou a espada. Diferentemente de uma katana tradicional, essa lâmina não tinha curvatura, mas seu brilho afiado indicava que era incrivelmente afiada. Ele acariciou a lâmina, sentindo um pouco de alegria. Você gostou? Perguntou o terceiro Hokage com um sorriso satisfeito. Ele havia selecionado isso pessoalmente para ele. Membros regulares da Anbu não conseguiam obter tal arma, geralmente recebendo apenas equipamentos de edição padrão. Gostei. Obrigado, vovô terceiro. Natsuru embanhou a espada e a prendeu nas costas. Bom, disse o terceiro Hokage, ainda mais satisfeito. Depois de pensar um pouco, ele perguntou, você já decidiu um codinome? Geralmente é um animal, mas você pode escolher outra coisa se quiser. Vamos com Ink, Natsuru disse casualmente. No fim das contas, o nome não importava muito para ele. Tudo bem. O terceiro Hokage assentiu e então bateu em sua mesa. Um momento depois, uma figura abriu a porta do escritório e entrou. Tenzo, este é seu novo membro de equipe, Ink, disse o terceiro Hokage. Ink, este é seu novo capitão, Tenzo. Sim, senhor Hokage, Tenzo e Natsuru responderam simultaneamente. Eles trocaram olhares. Ao vê-lo, Tenzo sentiu-se um pouco apreensivo. Parecia uma criança. Ele deveria ser babá? A eficiência de sua equipe era decente, e agora eles estavam lhe atribuindo uma criança. Este era um membro do clã vindo para ganhar experiência? Para ser honesto, Tenzo não estava entusiasmado. Se algo acontecesse com o jovem mestre de um clã em sua equipe, seria desastroso. Mas ele não podia desobedecer às ordens do Hokage. Ele teria que tomar cuidado extra com este, talvez deixando-o ficar longe do perigo se necessário. Tenzo estava imerso em pensamentos, não muito impressionado com Natsuru à primeira vista. Enquanto isso, Natsuru também estava ponderando. O nome, Tenzo, soava familiar, mas ele não conseguia localizá-lo. Ainda assim, como ele se lembrava, a pessoa provavelmente sobreviveu até os últimos anos, sugerindo força decente. Ele deveria ser um capitão competente. Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio, mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer vídeos de autores pagos, e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.